O Francisco Filho vai conversar conosco agora sobre a prisão de um professor. Olha só esse assunto. A prisão de um professor e assessor político suspeito de estuprar uma criança no município de Timon, aqui vizinho a Teresina. O assunto repercutiu muito em Timon, repercutiu também em Teresina, e há essa suspeita. O Francisco Filho, já saudando o Francisco Filho, dando boa tarde, desejando ótima semana. Francisco, vamos, como se diz popularmente, começar do começo. O que é que a polícia descreveu, o que é que foi, como foi que ele praticou, segundo a polícia, como suspeito, teria praticado esse crime, e como a polícia tomou conhecimento dessa informação. Boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a nossa programação. E falando diretamente para você, primeiramente, imagine só você sabendo de um filho seu passando por uma situação. Eu confesso que estava falando hoje com a nossa direção, com os colegas, que ontem eu estava de plantão. E ao receber essa informação, o delegado Cláudio Mendes estava de folga, né, mas humildemente, após o descanso dele, Francisco, eu tenho um vídeo, vou disponibilizar a minha fala, né, estou descansando. Eu tive que parar, Douglas, 2, 3, 4 vezes, eu sentei para ouvir o delegado Cláudio Mendes, né, que estava de plantão no final de semana, ainda no sábado, lá na Central de Flagras de Timon, porque eu não estava acreditando no que aconteceu. E olha que a gente sempre fala, né, que a gente já viu de tudo, nada surpreende, todos os dias tem algo novo, mas é de ficar chocado e pelo que as pessoas, né, ainda podem cometer. Você que é pai, eu sou pai, eu fico preocupado, nós ficamos preocupados, mas ontem o Francisco Filho aqui, já tem 16 anos de jornalismo, fiquei abalado. Imagino. Fiquei abalado. E o que aconteceu agora, né, para os telespectadores, é que uma criança de 8 anos de idade, ela estava numa casa com a mãe estava fazendo um trabalho e a criança disse que voou até o banheiro. Essa criança demorou a voltar do banheiro, a mãe perguntou e a criança não respondeu nada, disse que estava tudo bem. Lembrando que essa criança é autista. Em casa, a criança mudou de comportamento. A mãe foi perguntar o que realmente tinha acontecido. E olha só, é difícil falar, né? Mas ela estava com o seu órgão genital sangrando e a criança informou que uma pessoa, um homem, teria masturbado e também praticado sexo com essa criança. Logo, a família procurou a Delegacia Central de Flagrantes, o delegado Cláudio Mendes foi até a casa do suspeito e ele confessou o crime, informando que cometeu porque estava bêbado. Ele seria também um assessor parlamentar lá daquele município. Ele foi encaminhado para a delegacia onde foi preso. Vamos conferir. Que não teve a sua identidade revelada, acabou sendo preso em sua residência no bairro Parque Piauí, na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Tudo começou quando uma mulher levou seu filho para a casa de uma colega. O filho, 8 anos de idade, autista, precisou ir ao banheiro. Lá, a mãe notou que ele demorou bastante no recinto. A mãe perguntou se havia acontecido algo, a criança disse que não. Ao chegar em casa, a criança, desconfiada, contou que um homem chegou e começou a masturbar a criança e fazer sexo oral. Quando chegou em casa, a criança relatou que estava com dor para urinar. Então a mãe foi observar, viu que havia sangue na bermudinha da criança e conversou novamente, perguntou, o pai dele também perguntou, então ele relatou que no momento que ele foi no banheiro, ele foi abordado pelo professor, que encostou ele na parede. Ou seja, ele foi atacado. Foi estupro mesmo por violência. Empurrou a criança contra a parede, baixou o shortinho dele e lesionou o pênis da criança ao tentar masturbá-lo por violência. Em seguida fez sexo oral na criança, né? E
liberou a vítima. Nós, de imediato, entramos em contato com o Instituto Médico Legal, levamos a criança até lá, o médico legista fez um trabalho muito bem feito e constatou realmente o abuso sexual. Então, diante da confirmação, eu fui até a residência do professor ali na Rua 70, no Parque Piauí, e ele estava em casa, pedi para ele abrir a porta para conversar, ele abriu espontaneamente, e lá eu disse, olha, você tem o direito de ficar em silêncio, diante do que eu lhe perguntar, mas você está sendo preso em flagrante por abuso a uma criança de 8 anos de idade. E ele, naquele momento, confessou, dizendo que realmente tinha cometido o crime, porque estava embriagado. Algumas testemunhas disseram para a polícia que ele já havia praticado tais crimes, mas que por conta de influências políticas resolveram não procurar a polícia. O professor, ele era conhecido da família, né? Ele, inclusive, demonstrava um carinho, inclusive, por outros filhos da vítima, que, diga-se de passagem, que são autistas. A criança de 8 anos é autista, mas ele é uma criança que fala, né, se articula bem, por isso que nós conseguimos descobrir o crime. Agora, a polícia espera que outras pessoas procurem os departamentos de Polícia Civil para prestarem depoimentos e também denúncias contra esse professor. De volta, Douglas, amigos telespectadores, não é fácil, viu, Douglas? De acompanhar essas situações onde esse homem acabou sendo preso, ele confessou, não é? Hoje estávamos até com informação que ele teria sido até mesmo liberado após a audiência de custódia, mas isso não foi confirmado, nossa equipe está indo atrás, até mesmo no 4º Departamento de Polícia Civil lá daquela cidade, para colher mais informações do que realmente, que fim levou essa situação, mas que, como você mesmo falou, chocou não só a cidade de Timon, mas também aqui a cidade de Teresina. Francisco, pelas informações, vamos aguardar aí. Não tem. O inquérito agora está facilitado, porque ou ele é réu confesso, confessou que praticou o crime. Agora, tem um outro aspecto que deve ser considerado nesse caso, é que a polícia acredita que, como o Francisco relatou, devem existir outras vítimas. Agora é tentar identificar essas outras vítimas, depois que ele confessou este crime, e robustecer o inquérito policial para que nenhum dos crimes cometidos por ele fiquem impunes. Nenhum deles. E aí a gente continua nesse caso. Obrigado, Francisco. Certo, só para a gente encerrar a última aqui, Douglas, o DENARC está convocando até aqui a imprensa, onde 42 celulares foram recuperados, certo? Os agentes foram até a Tabuleta, ali na região sul de Teresina, e abordaram um ônibus interestadual, onde 42 celulares foram recuperados. Muitos deles podem ser até mesmo de moradores, de turistas que estiveram na cidade de José de Freitas no último final de semana, já que a cidade passa por festejos, uma festa lá na cidade de José de Freitas, Douglas. Agora, Francisco, todos esses celulares vinham no ônibus? Todos os celulares estavam no ônibus, agora na tentativa de identificar se eles estavam realmente, se esses celulares são de moradores de lá, se são de celulares de visitantes, de turistas que estavam visitando a cidade no último final de semana. Mas a DENARC né, e está convocando até mesmo a imprensa para divulgar mais ainda, identificar os reais proprietários dessas pessoas, desses celulares que foram encontrados nesse ônibus interestadual na região da Tabuleta, Zona Sul de Teresina. Pergunta, Francisco, para encerrar, com uma pessoa só? A informação ainda não foi repassada para a nossa equipe de reportagem. O delegado Jarbas repassou aqui, até no nosso grupo que nós temos, Jarbas Lima, e ele disse que esses celulares foram recuperados, né, encontrados dentro desse ônibus, acredito que é após denúncia, mas não informou se alguém foi preso, apreendido, ainda não. A gente vai saber os detalhes daqui a pouco. Sim. Se o Francisco tiver os detalhes ainda nessa edição, ele participa, senão amanhã ele traz a reportagem completa. Mas, rapaz, eu vou te contar, hein?
Esse negócio de celular, para a polícia piauiense está fazendo um trabalho que é reconhecido em todo o Brasil, mas cada vez que se faz uma operação, mais celulares são apreendidos. Imagine como isso estava antes. A quantidade, meu Deus. É aquela história, Francisco, de repente você correu o risco, se é que não aconteceu várias vezes, de você chegar numa loja para comprar um celular e dizer, não, mas isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Quer dizer, o celular roubado, revendia para um empresário que compactuava dessa rede de crimes, e o empresário dava ali uma mexida, colocava para revender. Mas que situação. Até já, Francisco. Obrigado. Forte abraço.